Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre divisão. Na primeira questão você tem o seguinte: a expressão 64 dividido por 8 dividido por 4 dividido por 2 pode ter diferentes resultados, dependendo do lugar onde forem colocados os parênteses. Coloque os parênteses para que a expressão tenha estes resultados: letra A 4 e letra B 16. E aí você pode se perguntar, mas que parênteses? Onde é que eu vou ter esses parênteses? Exatamente. Eu vou fazer um exemplo para que vocês possam fazer essa primeira questão, certo? No caso, eu vou utilizar a letra da questão. É a primeira questão, mas lá está 91, então eu vou deixar 91, certo? Então, na questão 91, que é a primeira, eu vou utilizar como exemplo os seguintes números. Digamos que a gente tenha 72 dividido por 18, dividido por 6, dividido por 3. Agora observe o seguinte. Veja que ela não tem parênteses, igual à atividade de vocês. E aí resta saber o seguinte. Onde colocar os parênteses para dar um determinado resultado? É isso que você vai testar. Na letra A, ele quer que dê 4. Então, por exemplo, eu vou colocar os parênteses aqui. Veja, se eu colocar os parênteses aqui, essa expressão vai ter um determinado valor, certo? Então, vamos resolver ela com esse valor. Vamos só reescrever aqui. Pronto. Escrevendo desse jeito, com o 18 dividido por 6, veja, primeiro a gente precisa resolver o que está nos parênteses, antes de continuar. Então, se os parênteses estiverem aqui, você vai fazer 72 dividido por... Agora você tem que resolver o que está dentro do parênteses. 18 dividido por 6 é 3. E aí, aquele 3 ali que está fora, né, o dividido por 3, você repete. A gente só mexe nesse 18 dividido por 6. E agora, você faz o seguinte. Como a gente já sabe, na divisão, se aparece divisão na expressão numérica, você resolve logo a que aparece, né? Você tem divisão e divisão. Então, você resolve essa primeira divisão aqui. 72 dividido por 3, não é? Quando você dividir 72 por 3, vai dar 24. Então, vai ficar 24 dividido por 3. E quando você divide 24 por 3, vai dar 8. Certo? Então, esse é o resultado se você fizer primeiro essa divisão aqui, certo? Agora vamos ver, deixa eu só colocar aqui como exemplo, vamos ver um outro exemplo. Ou melhor, vamos fazer a conta, só que agora colocando os parênteses em outro lugar para você ver que muda o resultado. Vamos fazer a mesma conta, a mesma expressão, 72 dividido por 18, só que sem os parênteses. Digamos que a gente queira os parênteses aqui no começo. E aí você tem 72 dividido por 18 primeiro, para poder dividir por 6, para poder dividir por 3. Certo? Então veja que aqui a gente vai resolver primeiro essa divisão aqui. Certo? Se não tivesse parênteses nenhum, qual seria a ordem? Exatamente a que está aparecendo. Você ia dividir 72 por 18, e o resultado você ia dividir por 6, e o resultado você ia dividir por 3. Certo? Então é necessário que haja parênteses para que você não se perca aqui. Então vamos lá. 72 dividido para 18 vai ficar, só colocar os parênteses. Quando a gente dividir 72 para 18 vai dar 4, certo? Que vai ficar dividido por 6 e vai ficar dividido por 3, certo? E veja que agora não dá mais para continuar a conta. Porque quando você faz 4 dividido por 6 dividido por 3, não dá para você dividir 4 por 6 nos naturais. Então essa conta não dá para prosseguir, certo? Não dá para prosseguir com essa conta nos naturais. Não é possível prosseguir nos naturais. Então essa conta já está descartada. Então vamos colocar os parênteses lá, aqui atrás agora. 6 e 3, pegando o 6 e o 3. Agora vamos tirar os parênteses daqui e colocar no 6 e no 3. Então a gente vai primeiro dividir 6 por 3 para poder dar prosseguimento à conta, certo? Vale lembrar que nem sempre, né, como a gente viu aqui, nem sempre se você colocar os parênteses em determinado lugar, a conta vai ser possível de fazer, ser feita. Você vai ter 72 dividido por 18 dividido por... Agora você tem que resolver essa conta. Até 6 dividido para 3, 3. Ou melhor, 2. Certo?
E aí, você agora vai fazer na ordem que está aparecendo. Você vai dividir 72 por 18. E depois você vai dividir o resultado por 2. Então, primeiro você vai fazer essa. Quanto é 72 dividido por 18? É 4, certo? Então, vai ficar 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 é 2. E esse é o resultado da expressão, certo? Então, o que vocês vão fazer é algo semelhante nessa questão 91, certo? Nessa primeira questão. Vocês vão dividir os números de acordo com onde vocês colocarem os parênteses. Aquele que der 4 é exatamente a expressão com os parênteses naquele lugar que a letra A quer, certo? Então, você vai fazer isso que eu fiz, colocando os parênteses na expressão em lugares diferentes, certo? Pegando pares de números diferentes. Quando der 4, você escreve a expressão aqui com os parênteses onde deve estar. Quando der 16, você faz a mesma coisa, coloca a expressão aqui, certo? Questão 2, ou 92. O quadro mostra uma correspondência entre letras e números. Então, você tem aqui da letra A até a letra Z, né? E cada uma tem seu valor da sua posição, até o 26. Associando o valor de cada expressão a seguir à letra correspondente no quadro, você vai descobrir uma palavra. Qual é essa palavra? Então, o que você vai fazer é resolver cada uma dessas expressões e o resultado você associar uma letra, que aí, na ordem que está aparecendo aqui, vai formar uma palavra, certo? Por exemplo, vou resolver essa letra B. Então, se a gente resolver a letra B, vamos lá fazer. Segunda questão. Essa letra B, ela tem o seguinte: 44 menos 4 vezes 9 menos 25. Né? Letra B é 44 menos 4 vezes 9 menos 25. Isso entre parênteses. Menos 12. Pronto. O que você vai fazer aqui é resolver o que está dentro dos parênteses primeiro, né? A gente já sabe disso. Então, vai ficar 44 menos. Quanto é que vai dar dentro do parênteses? Como já foi dito, nem sempre o resultado dentro dos parênteses é positivo, então você tem que ter cuidado antes de eliminar. Então, veja primeiro se o resultado é positivo ou negativo. Aqui vai ficar 36 menos 25, né? Então, vamos fazer o passo a passo. 4 vezes 9 é 36. Aqui dentro você resolve primeiro a multiplicação, né? Você está dentro dos parênteses, mas se tem uma multiplicação, você resolve ela primeiro. Fica 36 menos 25 menos 12. Agora isso vai ficar igual. Veja, você já sabe que dentro dos parênteses não vai dar negativo, né? 36 menos 25 é 11. Então, você vai ter 44 menos 11 menos 12. E agora é só você fazer as subtrações. 44 menos 11 é 33. Então, vai ficar 33 menos 12. E agora você subtrai o 12. 33 menos 12 é 21, certo? E esse é o resultado. Como a questão diz que cada letra está correspondendo a um valor, você vai lá e olha, se a letra B deu 21, quanto é que vai ter aqui? Quem é a letra que está associada ao 21? É a letra U, não é? Então, você já sabe que a segunda letra da palavra é U. Então, é seguindo essa ideia que você vai fazer as outras. Você resolve cada expressão e atribui o resultado dela à letra que corresponde na tabela. Então, só para complementar aqui, o 21 corresponde. Terceira questão. Daniel deseja comprar um carro que custa à vista R$35 mil. No pagamento a prazo, seu preço passa a ser R$43.850, sendo R$6 mil de entrada mais 50 prestações iguais. Sabendo que Daniel vai comprar a prazo, determine uma expressão numérica que dê o valor de cada prestação. Então, você precisa aqui montar a expressão que vai dar um valor justamente de cada uma dessas prestações. Para você descobrir o valor de cada prestação, você precisa fazer o quê? Você precisa usar o valor da compra a prazo, né? Já que ele vai comprar a prazo e vai pagar em prestação.
você precisa utilizar esse valor, 43.850. O que é que você vai fazer? Você já sabe que a entrada é aquele valor que você dá logo de cara, né? Você já entrega esse dinheiro logo no ato da compra. Então isso aqui não é uma prestação. Então você vai subtrair isso aqui, você vai tirar isso aqui dos 43.850 e o restante você vai dividir, não é? Por 50, já que são 50 prestações. Essa é a expressão que te dá o valor de cada prestação. Agora você precisa ter cuidado onde você vai colocar os parênteses, pois isso pode mudar o valor da questão, certo? Letra B, o valor de cada prestação. No caso, você vai resolver, né, o que tem na letra A. O valor que dá na letra A é a resposta da letra B, quando você resolver a expressão. C, a diferença entre o preço à vista e o total a prazo. A diferença entre o preço à vista e o total a prazo é você fazer esse total a prazo menos esse valor aqui, né? Então você vai fazer o total a prazo menos o total à vista. Essa é a letra C. E na quarta questão, que no caso é a primeira questão da atividade extra, certo? Vocês têm o seguinte: determine os resultados. Então aqui vocês têm várias expressões numéricas, certo? Envolvendo chaves, colchetes e tudo mais. Então o que vocês vão fazer é aplicar justamente aquelas regras que a gente já viu. Resolve primeiro os parênteses, depois resolve os colchetes e por final as chaves. Lembrando, se tiver multiplicação, você resolve primeiro a multiplicação. Se tiver multiplicação e divisão, você resolve quem aparece primeiro. Por exemplo, essa letra B. Vamos resolver essa letra B aqui como exemplo, certo? Então, aqui ficou a 93, né? Na 93, na letra A, você vai precisar montar a expressão, como já foi explicado. Na letra B, você vai resolver essa letra A, né? E a letra C é simplesmente a diferença entre esses dois. Então, vamos pular lá para a primeira questão da atividade extra. Questão 1 da atividade extra. Vamos fazer a letra B. Você tem 12 mais 20 dividido por 2 menos 4 vezes 3. Então, aqui na letra B vai ficar assim. Você tem divisão e você tem multiplicação nessa expressão. O que você vai fazer? Você vai resolver primeiro essa divisão, porque ela aparece primeiro que a multiplicação. Se fosse o contrário, se aparecesse primeiro a multiplicação e depois a divisão, então você resolveria primeiro a multiplicação, depois a divisão, certo? Claro que se você já tem o hábito de resolver essas expressões, você sabe que vai dar para fazer os dois de uma vez aqui, certo? A divisão e a multiplicação. Mas para que não aconteça de você acabar se enrolando em outras questões, certo? Acabar ficando na dúvida se você vai fazer primeiro ou não, se dá para fazer as duas de uma vez, aconselho você resolver na ordem, certo? E aí, depois que você já tiver com essa prática, você simplesmente não vai precisar se preocupar. Aqui dá certo, você divide 20 por 2 dá 10 e 4 vezes 3 dá 12, tranquilamente, certo? Só que aí, para evitar confusão, né, na hora de resolver, você resolve quem aparece primeiro. Então vamos lá, tem 12 mais 20 dividido para 2, né? Então quanto dá 20 dividido para 2? É 10, menos 4 vezes 3, que é 12. Então você deve estar pensando, eu não vou conseguir tirar 12 de 10. Exato. Mas você tem 12 e você tem menos 12, não é? Então você pode sim subtrair esse menos 12 aqui desse 12, certo? Você pode fazer 12 menos 12 mais 10, certo? A subtração aqui, ela vai permitir que você faça isso. Então você vai ter 12 menos 12, que vai dar 0 e vai ficar só o 10, certo? Então o valor da expressão é 10 na letra B dessa primeira questão da atividade extra, certo? E essa ideia que vocês vão utilizar nos outros itens. Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.